apareceu aí? Olá pessoal, Namastê, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos retomar nossas atividades de curso. Interrompi por 2 anos, praticamente 2 anos sem cursos, estamos voltando agora. Então, como eu disse, sejam todos muito bem-vindos, estou feliz em reencontrar todos vocês aqui, ou a boa parte daqueles que nos acompanham, novas pessoas, tá? Então, estou feliz. Sejam todos muito bem-vindos e, como eu disse, Namastê. O objetivo aqui agora é aprofundar um pouco mais na teosofia, naquele curso que nós demos durante a pandemia, que eu chamei de curso básico de teosofia. Agora vamos aprofundar, nós vamos mergulhar muito fundo. E até preciso dar alguns alertas. Quem não fez o curso básico que eu dei há 2 anos atrás, provavelmente vai ter dificuldade em acompanhar este curso. Ainda está em tempo. Quem não tem muita vivência com a teosofia, basta entrar no meu canal do YouTube, playlist, curso de teosofia, e todas as aulas que eu dei, foram mais de 100 aulas naquele curso, os vídeos estão disponíveis. Principalmente algumas aulas lá são importantes demais para poder compreender e dar continuidade nesse aprofundamento que nós vamos dar aqui agora. Esse é o primeiro alerta que eu quero dar. O segundo alerta que eu quero dar é porque quem é muito dogmático, às vezes vai poder se machucar com algumas coisas que nós vamos colocar aqui a respeito de devas, de anjos, de logos planetário. Nós vamos colocar algumas coisas que a grande maioria não conhece. Mas aqueles que já têm vivência tanto com a teosofia ou em outras filosofias também, talvez seja até superficial. Então é difícil achar um ponto médio onde a gente pode afirmar que atenda a todo mundo. Esse curso não está customizado para ninguém. É genérico. Como estou falando, ele vai ser difícil para alguns e pode ser fácil para outros. E não dá para ser muito diferente, que é um ponto médio, como eu estou falando. Então, o que eu estou dizendo é isso. O primeiro ponto é quem não tiver vivência com espiritualidade, com teosofia, com Rosa Cruz, com maçonaria, seja o que for, vai ter algumas dificuldades. Quem tem, com certeza, não vai ter dificuldade. Nós vamos aprofundar muito. Talvez nas primeiras aulas nem tanto, mas vai ser um curso longo, assim como foi longo o curso básico de teosofia. Então são alertas que eu estou dando. Eu percebi pelas inscrições, pessoas que mandavam e-mail para mim se inscrevendo, que tem gente que conhece muito e tem outros que conhece menos.
E eu vou, como estou falando, eu fico entre a cruz e a caldeirinha. Se eu vou mais fundo, eu prejudico parte da turma. Se eu vou muito raso, prejudico uma outra parte. Então é assim, a gente vai medindo de pouquinho em pouquinho, com as perguntas, com os questionamentos. Eu pretendo responder questionamentos tanto aqui na aula, como eu mando depois para quem está inscrito. Eu mando resposta aos questionamentos por e-mail. Então aqui é mais um alerta. Quem não se inscreveu no curso, mande um e-mail para mim, porque eu incluo na minha mala direta que quando eu respondo para todos e não para uma pessoa específica. E outra coisa que eu faço também é que eu coloco a pergunta, não identifico quem fez a pergunta e depois eu respondo, que pode servir para outras pessoas também. Então são pequenos alertas que eu queria dar para aqueles que já conhecem o meu trabalho, então sabe que é desse jeito. Mas sempre tem gente nova que está entrando agora e vai ter realmente estranhar no começo. Tá? Estou vendo, o pessoal está aqui, estou feliz, a Neide está aqui do meu lado, a minha esposa, está feliz também aqui do lado de poder participar da melhor forma possível. Se tiver alguma coisa que perguntar para ela, algum contato, alguma coisa, pode perguntar para a Neide direto, que agora, nesse momento, eu não vou poder responder. Tá? É isso aí, gente. Vamos começar então a falar um pouco sobre o nosso curso avançado de teosofia. Isso que está colocado aqui é a fonte principal que eu vou utilizar no curso. É uma obra chamada Um Tratado sobre o Fogo Cósmico, escrito por Alice Bailey. Daqui a pouco eu faço uma pequena biografia dela para quem não conhece. É uma obra extensa, 3 volumes, e ela é um excelente complemento para a doutrina secreta de Blavatsky. Tá? Quem não conhece, eu recomendo. Tá? Então está aqui, que eu falo sempre. Então eu recomendo. Quem quer acompanhar bem o curso, compra essa obra. Não é nada absurdo o preço dela, não. A editora é a Fundação Cultural Avatar. É fácil de achar isso aí na internet e eles entregam e podem comprar o livro. Até porque o que eu apresento aqui, escrito no meu PowerPoint, que eu estou transmitindo, é um resumo dessa obra. Tá certo que é um resumo até bem detalhado, em função da profundidade que o livro exige. Então eu até que o resumo eu fiz assim bastante extenso, mas não é completo. E outra coisa também, quem quer acompanhar e adiantar, ler o livro e acompanhando, tendo a obra, fica mais fácil de vocês verem, inclusive tirarem não só dúvidas, como gerar questionamento em função de tudo isso também. Então está aqui uma recomendação. Isso é um curso avançado de teosofia. Agora, por que um curso avançado de teosofia se eu estou falando sobre uma obra que não é da Sociedade Teosófica? De fato, essa obra da Alice Bailey, ela não é da Sociedade Teosófica, ela foi, depois nós vamos falar, mas não é. Ela é da Escola Arcana. Mas por que então eu chamo de curso avançado de teosofia? É porque teosofia não é só Sociedade Teosófica. Se você olhar o nome teosofia, é Teo e Sofia. Teo é Deus, Sofia é conhecimento. Então, teosofia é conhecimento divino. O conhecimento divino ele não é primazia da Sociedade Teosófica. Se você vê Rosa Cruz, é teosofia.
Se você vê uma maçonaria esotérica, também é teosofia. Se você vê outras escolas, que podia enumerar um monte de escolas aí, todas são teosofia, não da sociedade teosófica. A escola arcana é teosofia. Então é por isso que eu chamo um curso avançado de teosofia, entendendo que o nome teosofia não é primazia da sociedade teosófica. E a palavra correta de teosofia, eu acho que teosofia, eu acho que é grego, tá? Eu não sou um filólogo para falar muito sobre isso não. Mas a palavra original de teosofia é Brahmavidya. Isso é do hinduísmo, muito anterior a todas essas outras escolas. Brahmavidya Brahma é o Deus, e Vidya é sabedoria, conhecimento. Então esse nome teosofia, originalmente, quando se perde no tempo, a origem dele é Brahmavidya. Por isso que eu chamo de um curso avançado de teosofia, porque ele abrange não só, como eu falei, sociedade teosófica, como ele também pode ser fonte para inúmeras outras filosofias. Você pegar Cabala, também é Brahmavidya, também é teosofia. Então, por essa razão é que eu chamo de um curso avançado de teosofia. Tá? Eu sempre que coloco aqui meus cursos, eu começo com o Kalama Sutra do Buda. Por que eu faço isso sempre? Porque eu gosto. É um sutra curtinho, que ele mostra tanta coisa para a gente, tanta coisa realmente, que a gente tem que ler ele parágrafo por parágrafo, para ver se realmente o que nós vamos fazer. Principalmente agora nesse curso, eu vou até ler aqui, para que a gente veja que vai ser muito importante praticar o Kalama Sutra. O Buda fala, tenha confiança não no mestre, tenha confiança no ensinamento. Tenha confiança não no ensinamento, mas no espírito das palavras. Tenha confiança não na teoria, mas na experiência. Então você vê que por trás das palavras escritas tem o espírito das palavras. Nós temos que aprender a ler, tá? Voltar realmente a aprender. Depois ele fala aqui, ó, não acredite em algo porque você ouviu falar. Ele fala, não acredite nas tradições porque elas têm sido mantidas de geração para geração. E mais, não acredite em alguma coisa porque foi falado, comentado por muitos. Ele vem e fala, não acredite em algo só porque está escrito nos livros sagrados. O que é livro sagrado, gente? Infelizmente, no Ocidente aqui, todo mundo acha que livro sagrado é a Bíblia. De fato é, mas é a Bíblia do cristianismo. As outras religiões têm que ter seus livros sagrados. Tá? Se você pegar a Vedanta, tem o Bhagavad Gita, que é um livro sagrado profundo e maravilhoso. Então a gente não pode acreditar simplesmente por isso também. O que mais a gente pode falar? Não acredite no que você imagina, pensando que Deus está te inspirando. O que mais? Não acredite em alguma coisa meramente baseado na autoridade de mestres e anciãos. Aí a frase final, que é a mais importante. Após contemplação e reflexão, quando você perceber que algo é razoável, é conforme, tá? E leva ao que é bom e benéfico para você como para os outros, então aceite e faça disto a base da tua vida. Isso aqui, gente, é um tapa na cara. Que a grande maioria acaba lendo, estou exagerando às vezes, tá, gente? Lê muito, pensa muito, reflete muito, mas não bota isso no teu dia a dia, não pratica aquilo que você aprendeu, então vale nada.
Por isso que eu gosto muito desse Kalama Sutra, e eu sempre coloco aqui para a gente ver, tá? A gente tem que voltar para dentro, quando a gente lê, ouvir, fazer um curso, conversar com amigos e tudo mais, a gente tem que realmente fazer isso, entender, refletir, meditar. Nós vamos falar muito sobre essas coisas aqui, o que é meditar, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui e depois no nosso dia a dia a gente não muda nada? Então não serviu para nada. Então esse é o Kalama Sutra do Buda, que para mim é um dos mais importantes dele. Aqui vem, eu sempre coloco também, o que eu vou ganhar com esse curso? Estou aqui, 8h30 da noite, numa quinta-feira, o que eu vou ganhar fazer esse curso aqui? Perguntaram para o Buda também, tá certo que perguntaram, foi com a meditação, mas é a mesma coisa. O Buda falou, nada. Ganhei nada, mas eu posso dizer para você o que eu perdi com isso. Perdi ansiedade, raiva, depressão, insegurança, medo da velhice, medo da morte. Tudo isso aqui são coisas que a gente perde quando a gente pratica a meditação, e eu estou estendendo isso aqui para este curso. Obviamente, se a gente captar a espiritualidade, o ensinamento que vou tentar passar, tá? E praticar isso no nosso dia a dia, nós não vamos ganhar, mas nós vamos perder. Isso é importante também avaliar tudo isso aí. Um outro ponto que eu gosto de falar também aqui, eu coloco essa frasezinha da Blavatsky aqui, porque é muito difícil a gente separar espírito e matéria. Então, o Blavatsky fala que matéria, coisa palpável, é manifestação do espírito na forma mais ínfima possível. E espírito é matéria no grau mais elevado possível. Então, a gente vê que matéria e espírito são os extremos de um mesmo caminho, tá? Então, tanto a matéria é espírito numa forma íntima, como o espírito é matéria num grau muito elevado. Então, gente, matéria e espírito é luz e sombra, tá? Isso aqui a gente vai ter que aprender a conviver com tudo isso. Então, nós vamos falar muito sobre a matéria, vamos falar muito sobre o espírito, nós vamos falar sobre aspectos aqui que eu não falei no curso básico de teosofia, e aqui nós vamos aprofundar bastante. Então fica aqui para a gente lembrar aqui. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre Alice Bailey. Vocês, quem me conhece, fala que eu digo sempre que o mais importante não é o mensageiro, o mais importante é a mensagem. Então isso é o mais importante. Mas um pouquinho eu teria que falar da Alice Bailey, tá? Até porque não é da escola da Sociedade Teosófica. A gente fala um pouquinho sobre ela, mas o importante não é a Alice Bailey, o importante é a mensagem que trouxe. Porque em última instância, todos os mensageiros são, vamos dizer, são manifestação de Deus. Então todos os mensageiros, quando estão falando alguma coisa, no fundo é Deus que está falando, tá? Claro que existem pessoas, ou seres, ou devas, ou seja o que for, em níveis muito diferentes, até porque quem está ouvindo também tem níveis muito diferentes, tá? Então é importante compreender isso, que tudo é divino, tudo, ou para o lado bom, ou pode ser para um lado ruim também, mas tudo realmente, no fundo, é mensagem divina. Tudo vem daquilo que é chamado de alma mundial, tá? Então, mente, tá? Existe uma única mente no mundo, tá? E essa mente, cada um capta um pedacinho dessa mente e traz uma determinada mensagem. Então, vamos falar sobre Alice Bailey um pouquinho, sem perder muito tempo, tá?
Alice Bailey nasceu em Manchester, Inglaterra, em junho de 1880 e viveu até dezembro de 1949, 69 anos mais ou menos. Pesquisadora e escritora espiritualista. Os livros dela, não sei se todos, mas eu diria que a grande maioria foram escritas em cooperação com mestres de sabedoria, que também trabalhou na doutrina secreta de Blavatsky. Tá? Esse mestre é chamado Walküre, tem gente que conhece ele como DK, de dual e K de Ku, e outros conhecem ele como tibetano. Tá? Então foi entre 1919 e 1949 e a continuação dos ensinamentos da sabedoria imortal. E no fundo, quis dizer, que eu peguei isso aqui na Wikipédia, quer dizer que é continuação dos ensinamentos da doutrina secreta. Porque o Walküre foi um instrutor da Blavatsky, não só ele, mas ele foi um dos instrutores da Blavatsky. Depois ele se afastou com a morte da Blavatsky, que foi bem antes disso, depois eu coloco a data aqui, tá? Mas a doutrina secreta foi escrita em 1888, ou seja, esse trabalho da Alice Bailey com o Walküre foi bem posterior ao trabalho feito pelo mesmo mestre com a Blavatsky. Tá? 22 anos ela participou de atividades de evangelização, conexão com a Associação Cristã de Moços, com o Exército Britânico, e mudou-se para a Índia em 1907, onde ela conheceu Walter Evans, que era o marido, viria a ser seu futuro marido. Vamos ver um pouquinho mais. Em 1907 mudou para os Estados Unidos, onde o marido dela era um padre da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Em 1915 ela se separou dele, tinha 3 filhos, algumas dificuldades econômicas, trabalhou numa fábrica de sardinha para sustentar a si própria e aos filhos, já em 1915. Sabia que em 1919 começa o trabalho dela com DK, começa o DK. Entre 1917 e 1918, ela se integrou à Sociedade Teosófica e rapidamente ela alcançou uma posição de muita influência na Sociedade Teosófica de Adyar, e ela de lá mudou para a sede em Crotona, nos Estados Unidos, tá? E assumiu o cargo até da editora da revista The Messenger lá. Em 1919, o Foster Bailey, seu segundo marido, ele se tornou secretário nacional da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. O que mais a gente fala? A revista The Theosophist publicou os primeiros capítulos de o primeiro trabalho dela, que foi chamado Iniciação Humana e Solar, mas só publicou alguns capítulos e depois parou de publicar. Aqui começou um entreveiro principalmente entre a Bailey e a Annie Besant da Sociedade Teosófica, que era, depois da morte da Blavatsky e do Walcott, ela era presidente. Tá? Ela chamou que cortaram isso, que era um ciúme teosófico e é uma atitude reacionária. Nesse contexto, então, Alice Bailey, ela se opôs àquilo que é conhecido hoje como Neo-Teosofia de Annie Besant. Ela trabalhou com Foster Bailey para ganhar mais poder na seção americana. O que é essa Neo-Teosofia de Annie Besant? Se a gente olhar a doutrina secreta original, ela foi escrita em inglês, publicada em 1888 e só tinha 2 volumes. 3 anos depois da morte da Blavatsky, foi feita uma nova edição da doutrina secreta
que passou de 2 para 3 volumes e houve uma revisão. Em tudo que a Blavatsky fez, houve uma revisão. Não sei até que ponto essa revisão mudou o ensinamento original da Blavatsky. Eu acredito que não. Mas, de fato, essa neoteosofia foi nisso que transformou a doutrina secreta numa obra de 2 volumes, numa obra de 3 volumes. Esse terceiro volume tem muitas escolas que não reconhecem e só aceitam realmente a obra original de Blavatsky, que eram os 2 volumes originais. Tá? Então, juntamente com o marido dela, se tornou um movimento de um retorno às teses de Blavatsky. Então, esse movimento, como eu falei, tem um monte de grupos que realmente trabalham desse jeito. Você pegar o filosofiaesotérica.com, pegar a Crotona, pegar, nem vou numerar outros aqui não, mas tem outros grupos que realmente se opuseram a esse complemento, essa neoteosofia. Mas mesmo com essa discussão entre Alice Bailey e Annie Besant, tá? Óbvio, a Annie Besant venceu a disputa interna e Alice Bailey e o marido se afastaram da Sociedade Teosófica. Por que eu disse óbvio? Até porque que a Annie Besant estava na Sociedade Teosófica muito antes da Alice Bailey. Ela acompanhou o trabalho da Blavatsky desde antes da doutrina secreta. Alice Bailey acompanhou ao longo do tempo, 1800 e pouco, e ela entrou na Sociedade Teosófica, a Bailey, em 1919. Então, realmente era correto que a Annie Besant ganharia essa disputa. Mas essa foi a razão que a Alice Bailey saiu da Sociedade Teosófica. Tá? Aí ela fundou uma empresa, Lucifer Publishing Company. Lucifer, gente, é portador da luz, não é diabo não, tá? Juntamente com o marido dela, continuou trabalhando até sua morte em 1949. Em outono de 1919, você vê já, quando ela ainda estava na Sociedade Teosófica, 17 a 19, ela foi contatada pelo mestre tibetano de Walkuru, e desse contato houve um grande trabalho, tá, que surgiram 24 livros, escritos de 1919 até 1949, que causou uma divisão dentro desse movimento teosófico e surgiu, então, a escola arcana. Também é teosofia, como Sociedade Teosófica também é teosofia, como eu já falei. Tá? Então, os escritos de Bailey foram mal compreendidos, porque ela falava sobre pontos críticos da diversidade racial, tá? Cada raça com cargas kármicas que tinha consequência na humanidade, e ela, além de seguir a linha teosófica, ela desmascarou os limites das religiões em defesa da verdadeira espiritualidade. E você sabe, gente, todos nós sabemos, quando a gente mexe com religião, a gente sempre vai ter reveses, vai ter gente que não vai gostar quando a gente mostra que religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa totalmente diferente, tá? Quando a gente mostra isso, então ela foi mal compreendida, mas eu, como sou um bom estudante, eu estudei praticamente todas as obras da Sociedade Teosófica, e estudei também muitas obras da Bailey, inclusive já dei outros cursos da Bailey, por exemplo, a consciência do átomo, por exemplo, iniciação humana e solar, e agora esse aqui que eu estou fazendo, que é o Tratado sobre o Fogo Cósmico, que vai o maior trabalho que eu estou fazendo, embasado mais na Alice Bailey do que nos ensinos tradicionais da teosofia. Por isso que eles foram mal compreendidos. Aqui é uma relação desses livros que foram todos escritos aí, tá? Nós temos lá a consciência do átomo, que é a iniciação humana solar, que eu sublinhei,
e o Tratado sobre o Fogo Cósmico eu pus em negrito. Foram 3 obras que eu realmente mergulhei a fundo e trabalhei bastante nessas obras. Tá? Tem um que eu ainda pretendo trabalhar. Vamos ver se vai dar tempo, né? A gente está ficando velho, né? É um tratado sobre a magia branca. É um grande livro também, eu já li, mas eu vou pensar ainda se faço um trabalho mais detalhado sobre ele ou não. Aqui depois eu mando esse material para todo mundo, vocês vão poder perceber e ver que a obra dela é bastante extensa mesmo, tá? Continuando aqui, nós ainda temos mais alguns livros dentro dessa aqui. Isso que eu estou colocando da Alice Bailey aqui, gente, eu não estou inventando nada. Eu peguei tudo na Wikipédia, tá? É o que está lá. Assim como eu pego coisas também, quando eu falo de sociedade teosófica, alguma coisa, eu pego e dentro de fontes confiáveis ou mais ou menos confiáveis, tá? Aí é a fonte de onde eu fiz essa pequena biografia da Alice Bailey, tá? Falamos sobre a Alice Bailey, então vamos falar sobre o mentor dela, que é o mestre de Walku, tibetano, tá? Ele, na juventude, ele foi conhecido como Gai Benjamin, tá? No tempo da Sociedade Teosófica, ele morou numa cabana vizinho dos mestres Moria e mestre Kutumi, às margens do rio Brahmaputra. Quem é da Sociedade Teosófica conhece aquele livro Os Mestres e a Senda, do Lidbita e da Annie Besant, onde tem até uma imagem sobre essas casas lá onde morava o Moria, o Kutumi, o próprio DK. Tem até realmente uma ilustração lá que mostra isso aí nesse livro da Sociedade Teosófica. Ele foi participou na criação da Sociedade Teosófica e, sem dúvida, os expoentes maiores na criação da Sociedade Teosófica, do lado espiritual, foi o mestre Moria e o mestre Kutumi. E, para mim, os dois maiores do lado da matéria, do lado de quem está encarnado, sem dúvida nenhuma, Blavatsky e Olcott. Foram os dois pilares, na minha opinião, que realmente foram a mola mestra que deu a vida na Sociedade Teosófica e está viva até hoje, graças ao trabalho do Olcott, que foi o primeiro presidente, e o trabalho espiritual de escrever Doutrina Secreta, Isis Sem Véu e outras obras da Blavatsky. Tiro meu chapéu para os dois e realmente gosto muito, tanto do Olcott como também da Blavatsky. Tá? Gyalku, ele viveu no Tibete, ele tinha um grupo numeroso de lamas, foi abade num mosteiro. Tá? A obra dele, do Gyalku, teve 2 fases bastante distintas, grandes. Tá? A primeira fase, né, durou 15 anos, foi de 1875 até 1890, e ela foi feita através de Helena Blavatsky. Ele participava da fundação da Sociedade Teosófica até a publicação da obra master da Sociedade Teosófica, que é a Doutrina Secreta. Esse trabalho foi 15 anos, de 1875 até 1890. A segunda parte do trabalho desse mestre foi desenvolvida não através da Sociedade Teosófica, não mais Blavatsky, até porque Blavatsky já tinha morrido há alguns anos atrás, tá? Mas a continuação do trabalho foi feito através da Alice Bailey, tá? Ela foi contatada pelo mestre Ku no outono de 1919 e até 49 foram aqueles 24 livros que nós falamos, e os ensinamentos dele revenda, inclusive, alguns conceitos básicos da teosofia. Nós vamos mostrar aqui. Nós vamos ver que tem algumas correções que são citadas, tanto pelo mestre como Alice Bailey, nos ensinamentos que foram feitos naquela época.
Tá? Muito importante isso aqui. Isso aqui também me chama a atenção, né? Por que a continuação desse trabalho não foi feita na Sociedade Teosófica, e sim com a Alice Bailey? Na meu modo de entender, os mestres precisam de alguém aqui capacitado em termos de veículo, em termos de conexão, em termos de vibração. Então, Alice Bailey, tudo indica que ela estava mais apropriada para continuar o trabalho que foi iniciado na doutrina secreta do que os participantes que ainda continuavam na Sociedade Teosófica. Mas isso é um pensamento meu do Osmir, tá? Mas é isso aí. Na realidade, é uma obra, como estou falando, a doutrina secreta, feita numa fase, e um tratado sobre o fogo cósmico em outra fase, o mesmo mestre, e do lado da matéria, dois seres distintos. A grande Blavatsky e também a grande Alice Bailey. Não dá para comparar uma coisa com outra e nem devemos, até porque eu digo sempre que o mais importante é a mensagem e menos o mensageiro. Então aqui a gente sugere, tá? Que a gente vê, vamos analisar a mensagem de um, a mensagem do outro. Na minha opinião, são complementares. Muito bom estudar a doutrina secreta e estudar um tratado sobre o fogo cósmico. Tem algumas coisas que a gente pode falar, mas a doutrina secreta é muito mais difícil de compreender do que essa obra aqui, que foi feito depois, foi feito no Ocidente e foi feito um linguajar um pouco mais palatável do que o que foi feito na doutrina secreta. Na época da doutrina secreta, Blavatsky sofreu muitas dificuldades em publicar alguns conhecimentos, e como ela tinha uma equipe de indianos por trás lá, que ajudaram ela muito na obra, a gente pode falar do Mohini, a gente pode falar do Subahal, que ajudaram muito a Blavatsky, eles tinham restrições a divulgar certos conhecimentos. Então a doutrina secreta ela é muito fragmentada. Tá? É difícil de você concatenar e emendar as coisas para tirar uma conclusão. E isso foi proposital. Foi proposital. Tem muito sânscrito, muitos termos teosóficos, que aqui nessa obra nova da Alice Bailey também tem, mas muito menos mesmo. Tá? Então tem certas coisas, quando a gente volta, para a gente se posicionar dentro de um esquema de cosmogonia, é mais fácil a gente se localizar como um ser individual na cosmogonia da Alice Bailey, do que a gente se localizar como um ser individual na cosmogonia da doutrina secreta. Essa é a minha percepção. Vocês vão ter que tirar a percepção de vocês também. Tá? Como eu estou falando, é complemento, mas cada uma tem a sua forma diferente de falar. O mestre Drolku é propagador de uma prece chamada A Grande Invocação, muito conhecida, traduzida para 70 idiomas, tá? E essa imagem que eu pus aqui é como a gente percebe aí mais ou menos na internet, como é retratado o mestre Drolku. Tá? A Grande Invocação, como eu estou falando, é uma espécie de um sutra também, que fala do ponto de luz da mente humana de Deus, flua a luz das mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que aquele que vem volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito das pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, aquilo que chamamos de raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal.
que a luz, amor e poder restabeleçam o plano da Terra. Esse restabelecer o plano da Terra aqui, para quem acompanhar a obra até o final e ver que tem muita coisa a fazer para reconstruir o plano da Terra, que houve muitas coisas que... Nós vamos falar aqui, tá, gente? Isso são pontos dogmáticos que realmente mexem com a gente. Então é isso aí, para a gente começar um tratado sobre fogo cósmico. Vamos começar a falar sobre a obra agora. Tem coisa de perguntar, né? Por enquanto não, né? Não? Eu não liguei as luzes? Não. Nossa, que coisa chata. Eu devia ter arrumado. Eu bobeei. Provavelmente a imagem ficou um pouco escura por falta de iluminação, mas tudo bem. Tá? Eu espero que não tenha bagunçado muito. São 9h10, eu falei que vamos falar 1h30 de curso. Então, como até o momento não tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, como é natural, tá? Então vamos começar a falar alguma coisa sobre um tratado sobre o fogo cósmico. Tá? Começa assim: estamos na limiar da era de Aquário. Os próximos 2160 anos vão ser regidas pelo 7º raio da magia cerimonial. E é aí que vai acontecer a fusão entre espírito e matéria. Espírito é uma face do absoluto, matéria outra face do absoluto. Tá? De fato, a gente vê isso aí mesmo, tá? Nós estamos falando que é o 7º raio. Até então era o 6º raio da devoção do Mestre Jesus, que era o raio que estava em voga. Agora começamos, como estou falando, a era de Aquário, onde vai preponderar o raio da magia cerimonial de espírito e matéria. Tá? Nessa era, né, o 7º raio vai ter um importante papel na evolução da humanidade. Gente, unir mente concreta com mente abstrata. Aqui já quem conhece teosofia vai lembrar claramente que nós temos um corpo físico, nós temos um corpo astral, temos um corpo mental dividido em duas partes, uma parte concreta e uma parte abstrata. A mente concreta é a personalidade. Então eu, Osmir, eu tenho um corpo físico, tenho um corpo emocional ou astral e tenho um corpo de mente concreta. Isso sou eu, 3 veículos de manifestação. E na própria mente tem aquela contrapartida que é mais sutil da mente, que é chamada de mente abstrata. Então a conexão entre a mente concreta e a mente abstrata, nós vamos falar isso aqui com detalhes depois. Tem um canal sendo construído, desenvolvido, chamado Antakarana, tá? E é esse canal que vai fazer a conexão da mente concreta e a mente abstrata, e o nosso conhecimento, a nossa sabedoria vai crescer muito, tornar imensa, quando a gente concretizar a construção desse canal chamado Antakarana. Então a gente tem que estar consciente que a mente concreta, ela tem que sintetizar, abstrair o conhecimento, transformando o conhecimento em sabedoria. Já falei isso aqui, sei lá quantas vezes. Conhecimento, só conhecimento, em vez de ajudar, atrapalha. Intelectualismo em exagero atrapalha. Nós temos que conhecer, sim, mas se a gente não pegar esse conhecimento e nos tornarmos sábios na utilização desse conhecimento, muito pouco, tá? Então, o homem tem que trabalhar com energia, qualidade, significado diretamente, trabalhar num sentido mais interior, tá? Hoje a gente se conhece como corpo, emoção e mente. Mas essa mente ordinária que a gente está acostumado a usar é o nosso conhecimento sobre a mente, tá? O que mais vamos falar? Então, por que estamos falando do objetivo da magia? Porque é o 7º raio, magia cerimonial.
O objetivo da magia é a transformação do homem e construir e fazer a construção de um templo sagrado para a manifestação do Espírito. A verdadeira igreja não é nenhum templo exterior. A verdadeira igreja é o nosso corpo. Então nós temos que fazer essa transformação no templo sagrado, tá? É isso aí, tornar uma estrela de liberdade, amor e compaixão. Tá? Propósito desse curso. Tá? Quais são os propósitos desse curso? Primeiro, oferecer um esquema de cosmologia, filosofia e psicologia que possa oferecer um livro, texto, que foi, isso aqui eu tirei do livro, tá? Para uma geração. E de fato, foi escrito em 1929, por aí, já está em quase 100 anos que foi escrito já realmente, todas as obras aí. Tá? Então esse é um dos objetivos. Tá? Outro, expressar aquilo que é subjetivo. Nós estamos muito voltados para fora, é hora de começar a voltar para dentro. Tá? Indicar o passo seguinte da verdadeira psicologia, que no fundo é para nós nos conhecermos, revelar a relação que existe entre espírito e matéria, que se demonstra como consciência. Então veja só, a matéria, quando a gente fala em personalidade, vai até a mente. Acima da mente tem um outro aspecto que a gente chama de consciência, que na linguagem teosófica é Budi, plano búdico. Tá? Então a gente tem que achar essa relação entre espírito e matéria, e nós vamos achar essa relação quando nós formos capazes de realmente, em meditação, chegar até esse plano da consciência, que é o plano búdico. Tá? Terceiro detalhe é mostrar o desenvolvimento coeso de tudo que existe no sistema solar, que existe e evolui. Todas as formas são a expressão de uma imensa divina existência. É a combinação de dois aspectos divinos que gera o terceiro. Os dois aspectos divinos é o primeiro aspecto, pai, e o aspecto mãe. Pelo relacionamento pai e mãe, quem é que nasce? Filho. Isso acontece. Nós aqui, eu e minha esposa, temos 3 filhos. Tá? Então, o aspecto pai relaciona com o aspecto mãe, nasce o filho. No universo a mesma coisa. Assim como em cima é embaixo. Então, o aspecto pai, primeiro aspecto de Deus, o aspecto matéria, que é o aspecto mãe, é o terceiro aspecto de Deus. Gera um universo que é o filho. Tá? O filho, amor e sabedoria. Então a gente vê que tudo isso aqui tem um desenvolvimento coeso para fabricar, para fazer tudo isso aqui que nós estamos falando. Quarto ponto, oferecer informação prática a respeito de pontos focais de energia, chakras ou centros existentes no corpo etérico do logo solar e do homem. Então a gente tem que entender o que são esses pontos focais em nós. Aqui começa a chocar, gente. Tá? Nós temos aqui, a gente fala em chakra, em centro, a beira, e não usa a palavra chakra a hora nenhuma. Eu coloco aqui porque, entre esse nome chakra, porque é o nome que a gente está acostumado a ver no linguajar do ocultismo de uma forma geral. Ela chama de centro. Então, assim como nós temos 7 chakras principais, 7 centros principais, a consciência acima de nós, que é o logos planetário, ele também tem 7 chakras. E a nossa vida de seres humanos, nós estamos vivendo nos chakras do homem celestial. Tá? Então, toda a evolução humana e evolução dévica, elas se encontram, vamos dizer, fisicamente, entre aspas, tá? Mas elas vivem dentro desses centros do logos
não o logos solar, mas o logos planetário. Tá? Então, uma informação prática a esse respeito. Tá? Que eu vivo no chakra ou no centro de um logos planetário, será que quem está no chakra básico dele, no esplênico, no cardíaco, no laríngeo, é tudo igual? Não, não é. É tudo diferente. Tudo diferente. Então, é uma informação prática que nós vamos falar muito sobre isso aí e ver que, no fundo, o logos planetário é a soma de toda a humanidade junto com a soma de todos os anjos solares ou devas solares. Tá? Um outro propósito ainda é informar a respeito do lugar e trabalho da miríades de vidas sencientes que formam objetividade, ver a natureza das hierarquias, da própria substância, tudo que é conhecido. Gente, no nosso corpo, assim como eu estou vivendo dentro do logos planetário, dentro do meu corpo tem miríades de vida que para eles Deus sou eu. Então a gente precisa entender isso aí. Tem que entender o nosso posicionamento dentro de tudo isso aqui. Entender cosmogonia, entender de antroposofia e tudo mais, e não entender o porquê que eu estou inserido dentro desse esquema, não leva a nada. Então aqui que é o importante, nós vamos ter ensinamento prático. O que eu faço com as vidas que estão dentro de mim, e por outro lado, o que eu faço para entender o logos planetário que eu vivo nele. Então, tudo isso são propósitos que nós vamos tratar aqui nesse curso e vamos falar muito sobre isso aí. Tá? Em suma, o ensinamento deste livro, desse curso, pode, não significa que vai levar a uma expansão de consciência. Pode gerar um novo sistema filosófico que vai fazer a conexão espírito e matéria, que vai fazer a conexão entre eu e um logos planetário, de um logos planetário com um logos solar, de um logos solar com um logos cósmico. Gente, nós vamos longe, vamos muito longe nesse curso, tanto para o macro quanto para o micro. Então, realmente, fica aqui a exortação para que vamos em frente, gente, vamos participar, não desanimem. Agora, vai ser um trabalho de Hércules, é uma das obras da Alice Bailey. É um trabalho de Hércules para a gente entender realmente tudo que está aqui e praticar isso. É um presente que nós estamos dando para nós mesmos. Então, gente, é isso aí, tá? Agora, como eu falei no começo, quem não tem uma certa base vai ter dificuldade de acompanhar. Eu exorto mais uma vez, quem não conheça, entre no curso básico de teosofia e tem uma aula aqui uma vez por semana. Pega uma aula por semana ou por dia do curso básico de teosofia e dá uma recapitulada lá que vai fazer falta aqui, principalmente como eu estou falando, para quem não tem muita vivência com alta espiritualidade. Tá? Hoje, ciência e religião estão dissociadas, tá? É hora de acabar com a interpretação puramente materialista que hoje está aí. Vocês sabem que é desse jeito. Tá? Grande maioria, algum ou outro entende um pouco de religião, mas entender de espiritualidade mesmo, gente, é muito pouca gente, muito pouco. Tá? Mas vamos em frente, né? Tudo tem um momento, né? E o longo período desse pensamento de hoje materialista, ele foi necessário. Por que ele foi necessário? Porque o misticismo que havia na Idade Média levou no lado oposto do lado místico
daquilo que aconteceu na época da Inquisição, Idade Média lá, foi o oposto. Tá? Então, esse lado materialista que a gente vive hoje foi para contrapor tudo aquilo que aconteceu naquela época lá de misticismo, queimaram quanta gente viva lá, atrocidade que foi feita lá, tudo em nome de Deus. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. Mas é isso aí. Então, hoje, a civilização é materialista, é cética, para realmente contrabalancear tudo isso aí. Agora aqui, eu ia começar uns pontos importantes aqui, tá? Mas já são 9h25, então eu acho melhor, no momento, a gente parar por essa aula de hoje, nesse ponto aqui, e fica para a próxima aula a gente falar sobre os pontos importantes e começar a falar sobre fogos, fogo do espírito, fogo da mente, fogo da matéria. Nós vamos entender que são 3 fogos que nós temos que lidar, tá? Que nós chamamos na teosofia de Vorhat, Prana, Kundalini. Tá? Nós vamos falar aqui com nomes mais ocidentalizados. Então é isso. Tem alguma coisa para me ver, Neide? Tem. Tem? Você pode me adiantar para facilitar ou eu tenho que ir procurar aqui? Não, já estou procurando. Hã? Peraí. Para mim procurar? Deixa eu ver aqui. Ó, tem aqui uma. Qual que é? Eliana. Edmar Oliveira, é isso? Não, para cima. Eu não entendi. Qual que é? Eliana e Francisca Vaz. Eliana Francisca Vaz. Osmir, toda religião só é considerada religião se tiver livros sagrados, e os ensinamentos dos Vedas pode considerar uma religião? Bom, se a gente pegar o voodoo como uma religião, voodoo tem escritura sagrada? Eu acho que não. Então, não necessariamente. Talvez até tenha uma escritura sagrada, mas não escrita, mas falada de pessoa a pessoa. Tá? Pode ser que sim, que tenha isso aí realmente. Tá? Mas, com certeza, tem alguma coisa. Agora, quanto os Vedas é a obra mais antiga que nós temos em termos de espiritualidade e religião, são os Vedas. Tá? Ela é tão profunda, que é difícil chamá-la de religião. Eu chamaria muito mais de filosofia de vida do que religião. Então, os Vedas, ele é enorme. Se pegar a quantidade de livros que tem nos Vedas, pegar a Bíblia cristã, ou a de Maomé e tudo mais, é fichinha, é nada perto dos Vedas. Então, os Vedas realmente, além de ser a mais antiga, é o hinduísmo, é parte do hinduísmo, ela chegou naquilo que é chamado depois de os Upanishads, que fazem parte dos Vedas. Então, os Upanishads é um linguajar filosófico tão profundo e tão grande que, olha, principalmente quando a gente entra nessa parte dos Vedas, que são os Upanishads, e nos Upanishads chega naquele maior lá, que é o Bhagavad Gita. Tudo isso aí faz parte dos Vedas. Então o Bhagavad Gita, ele seria a Bíblia do hinduísmo. O Bhagavad Gita é uma obra dentro, como eu falei, faz parte dos Vedas, na minha opinião, do hinduísmo, tá? É a obra espiritual mais completa que tem, é o Bhagavad Gita. Então não dá para falar que é simplesmente aquele que a gente chama de um livro sagrado, é algo parecido com uma Bíblia. É muito mais. Você pegar o budismo, o ensinamento filosófico e de vida que o Buda deixou, é muito mais do que qualquer coisa escrita que ele deixou. Então é difícil te responder desse jeito, não. Mas a minha opinião é essa. Sim, toda religião tem os seus dogmas, tem. Alguns são escritos, outros não estão escritos. Isso é religião, tá? Agora,
Quando a religião vai mais longe e chega naquilo que eu falei dos Vedas aí, os Upanishads, Bhagavad Gita, que vai profundamente, chega na Vedanta, da Vedanta chega na Advaita Vedanta, tudo isso é muito mais profundo do que os livros sagrados ocidentais que a gente conhece. Então eu sou um grande estudante do hinduísmo, dos Vedas, dos Upanishads, todos eles, do budismo, também estudei bastante. Então eles estão muito na frente, na minha opinião, tá? Nem todo mundo tem que pensar como eu, muito na frente do que nós, em termos de filosofia. Luiz Carlos. Luiz Carlos, deixa eu botar meu óculos aqui que está ficando mais difícil. Luiz Carlos Figueiredo, metas sistêmicas. Nenhum Buda ou Cristo conseguiria silenciar por completo os pensamentos como meta. Eu acho que você está enganado, viu? Tem que entender o ser humano. Nós temos uma consciência física, nós temos uma consciência emocional, nós temos uma consciência mental. Agora, quando a gente em meditação profunda, a gente sai do plano da mente e entra no próximo plano, que é chamado plano búdico ou intuicional. Lá não existe mente. Então, quem vive do plano intuicional para cima, que é o plano búdico, o plano átmico, depois do plano átmico, hoje tem o plano monádico, e depois nós temos o plano divino. Nesses planos superiores, mente é coisa arcaica, é coisa que realmente é muito bom para os mundos mais materializados. Para os mundos mais sutis, a mente, ela, em vez de ajudar, ela atrapalha. Porque de Budi para cima, o senso de unidade é enorme. Só existe uma única consciência. No plano da mente, ela é separatista. Eu sou o Osmir, a Neide é a Neide, você é você. Cada um separa um pedacinho da mente e se agrega daquele pedacinho da mente. Quem vive num pedacinho da mente e não ultrapassa esses planos, realmente é isso aí. É uma meta. Não é fácil se livrar da mente, não, gente. Mas o importante não é livrar da mente, não. Livrar da mente no estado que nós estamos é quase impossível. A gente vai falar sobre isso. Em vez de você se livrar da mente, passa a não dar atenção para ela. Deixa o pensamento vir. Isso é impossível cortar o fluxo de pensamento. É impossível. Agora, dar atenção ao pensamento é você que escolhe se você vai dar atenção ou não vai dar atenção. Se você começa a aprender a não dar atenção aos pensamentos, você começa a ultrapassar o plano da mente e começa a entrar no plano da intuição. Nana. Nana. Seria a ação do sétimo raio, o desenvolvimento do corpo causal, para que o mesmo possa manifestar a sabedoria divina no mundo em si mesmo. Faz parte, mas não só. A construção do corpo causal, todos os nossos veículos, eles são construídos, aqui também começa a chocar, tá, gente? A construção dos nossos corpos não são feitas por nós, não. A construção deles são feitas pelos devas. Eu prefiro não falar sobre isso agora, que é muito complexo, tá? Mas são os devas que constroem o nosso corpo causal. São os devas que constroem o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional. Tudo é construído pelos devas. Nós somos usuários de corpos construídos pelos devas. E que material que eles usam para construir esses corpos? Os devas usam a substância do plano dévico, dos próprios devas. É como uma aranha que tece um fio de aranha. Ela tira a aranha, o fio dela vai estendendo, estendendo, estendendo. Quando ela quer recolher, ela recolhe de volta. Então, a construção dos nossos veículos é feita pelos devas ou anjos. Não sei se eu te respondi, mas nem queria responder muito, tá?
que a gente comece a avançar muito, nós vamos falar muito disso aqui, nós vamos mostrar todas as classes de devas, devas do plano físico, do plano etérico, do plano astral, do plano, de todos os planos, tudo é deva. Até aquilo da separação que eu estava falando na mente, nos planos de manifestação do esforço humano, tá? O que manda é a mente. Então, eu quero dizer o seguinte, tá? Os devas, eles são unos com Deus. Eles seguem o caminho da menor resistência. O homem segue o caminho da maior resistência. Então, o encontro da evolução dévica com a evolução humana vai se tornar uma única evolução, mas isso acontece do plano búdico para cima. É lá que acontece essa união, onde a evolução humana, a quarta hierarquia, e a quinta dos devas vão se unir e se tornar uma única só. Mas talvez está meio confuso aqui essa minha resposta, porque é um tema muito complexo. Bruno Brito. Qual? Bruno Brito. Bruno Brito. Deixa eu deixar meu óculos aqui, que fica mais fácil, né? Bruno Brito. Acho que não existe. Seria o pensamento. Acho que o não existe seria o pensamento, não é isso? E não mente será... Olha, Bruno, eu desculpa, não entendi a tua pergunta. Acho que o não existe seria o pensamento, não é isso? E não mente? Pensamento, a mente é que origina, a mente é que origina, cria o pensamento, é na mente. Eu vou falar alguma coisinha sobre isso aí, mas na realidade é o seguinte, nós não criamos pensamentos. Todos os pensamentos são existentes. Todos os pensamentos são criados pelo Logos solar quando ele criou esse nosso sistema. Nós não criamos pensamento. O que nós fazemos é captar um pensamento feito pela mente divina. Então, pensamento tem forma, pensamento forma. A mente cria, pensamento forma. Então, todos os pensamentos que existem já estão feitos. Nós somos incapazes e nem podemos criar ainda pensamentos. Quando há a criação de um sistema solar, o Logos prepara tudo isso, os pensamentos estão lá. O que nós fazemos muitas vezes é pegar um pensamento, deixa ele entrar dentro da gente, a gente vivifica aquele pensamento e faz ele criar força muito maior do que era no original. Então nós estamos pegando um pensamento existente, vivificando e trabalhando ele, mas a fonte do pensamento é o Logos solar. Creuza Torres. Quem? Creuza Torres. Creuza Torres. Vivekachudamani faz parte dos Vedas? Não. Vivekachudamani tem um livro publicado pela editora Teosófica, Vivekachudamani. Tá? É sobre o discernimento. Tá? Então não é uma obra dos Vedas, não. O Vivekachudamani, se não me engano, ele é escrito pelo Shankaracharya. Tá? Já é coisa que veio bem depois. Tá? É o livro do discernimento. Esse é o Vivekachudamani. Tá? E a origem dele realmente é Shankaracharya, tá? Que foi o reformador dos ensinamentos. Aconteceu por volta do ano 800, mais ou menos, que viveu o Shankaracharya. Mateus Silva, ele faz uma colocação. Como? Mateus Silva. Mateus, eu achei que se você não tinha pergunta, eu tinha parado mais cedo. Acabou. Humildemente, a Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata. Sim, senhor. Não é humildemente, não, está correto. Texto sagrado, porém, estritamente não fazem parte de nenhum dos 4 Vedas. Tá? Tem 4 Vedas, tem a filosofia. O Mahabharata, segundo o Ramayana, são épico, pós-védico. É uma compreensão que você pode ter, tá? Mas se você ler um pouco mais fundo, você vai ver que o Bhagavad Gita realmente era isso que você falou.
Mas o Bhagavad Gita é mais do que isso que você falou. Se você vive o Bhagavad Gita, ele passa a ser uma filosofia de vida. Mas sim, você tem razão, ele é parte do Mahabharata, tá? Não é exatamente um texto sagrado, estritamente, como você está falando. Você tem razão, Matheus, é isso. Tá? Mas é mais ou menos por aí. Tá? Se isso é uma filosofia, é uma religião ou não, isso depende do que você vai fazer com ele. A tua forma de compreender um determinado texto, um determinado Veda, e a minha forma são diferentes. Nenhuma é melhor que a outra. A minha forma de entender é em função da minha vivência, a tua em função da tua vivência. Pode ter certeza de que você está certo, de acordo com aquilo que você estudou, e eu também tenho as minhas razões de acordo com aquilo, nem tanto que eu estudei, mas que eu pratico. Mas por aí, está tudo certo, não tem nada não, mas é assim, o Mahabharata realmente inclui todas essas obras que você falou aí. Eu acho que a Lília, ela coloca do curso básico, acho que é importante. A Liliana? É, do curso básico. Vou lá assistir o curso básico, pois não consigo compreender totalmente com a leitura da doutrina secreta. Entender a doutrina secreta não é mole, não, é muito difícil. Eu acho melhor você, antes de se aprofundar na doutrina secreta, ir mais fundo nesse curso que eu dei, por exemplo. A gente entra, inclusive, na doutrina secreta, mas de uma forma light, leve, de vez em quando. Gente, eu estudo teosofia e outras religiões há 40 anos ou mais. Tá? Agora, quem está começando agora, começar pela doutrina secreta, é dose, viu? É dose. Tá? É isso? Gente, é isso. 9h40. Fui 10 minutos a mais do que eu tinha planejado. Agradeço a participação, a contribuição. E fica aqui a exortação: não desistam. A rapadura é doce, mas não é mole, não. A gente vai ter que suar e vivenciar tudo isso. Porque ficar só no intelectualismo não vai resolver nada. Perda de tempo, melhor tomar cerveja no boteco. Eu sempre brinco aqui, a espiritualidade é para ser estudada, vivida, vivenciada no dia a dia, senão não serve para nada. Religião é a mesma coisa. Namastê. E a gente volta, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, mesmo sendo quinta-feira santa, tá? É um feriado, né? Mas para quem é aposentado, que nem eu, todo dia é feriado. Então é isso aí, gente. Boa noite, namastê, e até quinta-feira que vem, então.